Olá pessoal, aqui é a professora Angélica de Geografia e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transformações no continente europeu, ok? Vamos lá. Quando a gente fala de continente europeu, a gente lembra direto na questão do desenvolvimento tecnológico, né, dos países desenvolvidos, avançados, mas lá também existe agropecuária e mineração. Então a gente vai falar rapidamente sobre um pouquinho sobre esses pontos. A agropecuária na Europa, ela é voltada para, em pequenos espaços, eu ter uma grande produção. Lembrando que vários países do continente europeu, na verdade todos os países do continente europeu, se a gente comparar com relação ao Brasil, eles têm uma pequena extensão territorial, né? Vamos olhar para o Brasil, eu vou olhar, por exemplo, para a Itália, para a Grécia, para a França, são países onde o tamanho, a área territorial deles são muito pequenas. Em virtude desse tamanho, eles precisam conseguir criar tecnologias para que em pequenos espaços eles consigam ter uma grande produção, tá? Então a gente tem ali um intensivo uso de tecnologias dentro da área da agricultura nesses países. Lembrando que, além deles terem uma área territorial muito pequena, alguns países, né, do continente europeu tendem a ficar cobertos de neve em determinados períodos do ano. Então eu tenho uma condição natural, uma condição climática que também vai diferenciar a questão da agricultura e pecuária dentro do território do continente europeu, tá? De alguns países do continente europeu. O clima muda, o tipo de solo também muda, isso vai interferir na minha produção agrícola dentro desse território. A questão da pecuária, ela também é o mesmo processo da agricultura. Ela tem uma grande mecanização, ela tem uma grande intensidade de inovações tecnológicas, porque precisa se produzir mais e melhor em pequenos espaços e muitas vezes em condições onde eu tenho neve quase que metade do ano. Então eles acabam utilizando muito de tecnologia voltada para o setor da agricultura e pecuária, tá? No continente europeu, a gente também tem a questão da mineração, que é bem relevante nessas áreas, tá? E em virtude de ter um continente com uma quantidade de população muito intensa, o uso dos recursos de fontes de energia é muito grande. Eles utilizam muito, com um consumo muito grande de petróleo e gás, tá? Não que tudo seja fabricado ou seja extraído dentro do seu próprio continente. Muitas vezes eles importam esses produtos, principalmente da Rússia, tá? A Rússia acaba sendo um grande fornecedor de gás natural e petróleo para os países do continente europeu. Em virtude do frio, o aquecimento das residências lá é feito por gás natural. Então, os países do continente europeu são muito dependentes do gás que vem da Rússia, tá? Então, existe uma dependência em virtude de ser regiões muito frias, ter dificuldade de exploração, eles acabam comprando, né, importando algumas fontes de energia de outros países. Mas a gente sabe que todos esses avanços tecnológicos, essas explorações intensivas, né, intensas de todo o seu território, gera problemas ambientais. O continente europeu é uma região que você quase não encontra áreas ambientais preservadas, porque ele já foi muito explorado. Existiu um momento, né, no passado da história das civilizações do mundo aí, em que a vantagem era a fumaça que saía das chaminés, porque significava progresso. Então não se pensava muito em preservação ambiental, em impactos ambientais, tá? Hoje esses problemas, né, desses avanços tecnológicos, desses incentivos que a indústria possuiu, gera alguns problemas. Um deles é a chuva ácida, que acaba contribuindo para a destruição da vegetação nativa, a contaminação de água, a contaminação de animais, até mesmo para prejudicar o ser humano, né? Porque a gente, quando toma essa chuva, ela nos faz mal. Por quê? Porque ela contém substâncias tóxicas. Então, essa substância tóxica
sai das indústrias através da fumaça, fica pairando na atmosfera. Conforme vem a primeira chuva, né, que isso precisa de um longo período de estiagem. Quando vem essa primeira chuva limpa toda essa atmosfera que está com esses metais pesados, que são perigosos, limpa e traz tudo para a Terra. Então ela acaba poluindo o solo, poluindo os rios e contaminando as plantações dos animais, tá? Então o continente europeu ele vem com vários problemas decorrentes de processos de industrialização muito rápido, né? Então, esses impactos ainda são encontrados, ainda se tem muitos problemas com desmatamento das terras, do pouco que ainda tem no continente europeu, tá? No entanto, que o continente europeu ele vem com algumas preocupações aí, e um conselho europeu que se formou dentro da União Europeia, eles assinaram, na verdade, um acordo que aconteceu em Paris em 2015, com o objetivo de limitar o aumento da temperatura global por meio da redução da emissão de gases para efeito estufa. Então, criou-se, né, nesse Acordo de Paris, um acordo entre os países mesmo para diminuir a emissão de gases para efeito estufa. E a União Europeia, os países da União Europeia assinaram esse acordo também tentando diminuir essa produção de gases tóxicos. Vendo por esse lado da Europa, eles realmente estão interessados em diminuir os impactos ambientais porque eles criaram aí a Europa de pedal, né? Dentro do continente europeu, os países se uniram aí, 43 países se uniram e criaram uma rota chamada Eurovelo. Então eles têm aí como objetivo reduzir a emissão de gases, pensar na qualidade de vida da sua população, tendo em vista diminuir o uso de veículos, tanto para diminuir a emissão de gases, quanto para melhorar a qualidade de vida. Eles também estão vendo economicamente, claro, a questão do turismo, né? Ver um turismo sustentável, porque nós estamos vivendo uma geração hoje, um momento hoje enquanto sociedade, de buscarmos aquilo que é sustentável, aquilo que vai me fazer bem e não vai fazer mal ao meio ambiente. Então, esse Eurovelo, né, que é essa Europa de pedal, Europa de bicicleta, busca trazer turistas que tenham como princípio ser sustentável, né, atitudes sustentáveis. Com isso, eles intensificam a economia, voltada para um turismo sustentável, voltada para uma sociedade que reside na Europa e que não vai estar utilizando veículos, não vai estar utilizando ônibus, vai ser adepta cada vez mais às questões de cuidado com o meio ambiente, de preservação ambiental. Então, eles estão criando um projeto, lógico, que visa lucro, isso é sempre, quando a gente fala de capitalismo, né, a gente tem que sempre lembrar a questão do gerar lucro, mas com um olhar também tomando um pouquinho conta aí das questões ambientais que foi por tanto tempo esquecidas no continente europeu, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Aí tá o livro da onde eu tirei para poder fazer essa pequena aulinha para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.